Olá, pessoal, tudo bom? Pensando no estudo de vocês, para que vocês fiquem mais, mais informados, estou gravando essa aula para vocês, tá? Para nossa turma da Técnicas 2 da noite. Então, vamos começar com esse nosso material que eu já enviei para vocês, para a gente fazer uma aulinha para vocês poderem estudar. Então, aqui eu vou colocar essa imagem. O que é isso? Não era coluna, né? O que significa essa imagem? Essa imagem são as irradiações nervosas dos nossos pares que passam pela coluna. Então, vocês vão ver que às vezes o paciente refere uma dor de cabeça, uma dor no ombro, direito ou esquerdo, vai referir uma dor na região das costas ou na região anterior, e essa muitas vezes está ligada ao coluna cervical, ou seja, ao pinçamento desse nervo, ou por uma hérnia de disco, ou por uma contusão, ou por um edema, ou por um acidente. Então, por isso que os médicos, quando vão examinar um paciente com trauma, eles passam caneta em solas dos pés, nas mãos, para ver quais são as respostas dos nervos. E para nós, técnico em radiologia, a importância desse conteúdo é saber que o médico está pedindo uma coluna cervical com ombro em função dessa dor, que pode ser não de ombro, e sim de uma coluna cervical. Então, qual é a importância disso? Ele está atrás de forame de conjugação. Então, quando tem isso, lá está escrito, solicito raio-x de cervical, 5 incidências. Quando são 5 incidências, vai ser o AP, a transoral, o perfil, mais o AP oblíqua direita, o AP oblíqua esquerda. Nunca é uma única oblíqua, sempre são bilaterais, porque eu tenho 2 forames de conjugações, um direito e um esquerdo. Aí eu deixo para vocês esse material que eu enviei, essa imagem sozinha, que é só clicar aqui e salvar essa imagem, até no celular. Vocês clicam nela e salvam a imagem, ó. Pega e salva a imagem como? Coloque dermo de coluna, ou seja, a irradiação dos nervos desta coluna. Como é que ela fica? Ela vai ser muito útil para vocês na sua vida, não só no estágio, para sempre, tá ok? Aqui começamos com a nossa rotina, coluna cervical, AP, transoral e perfil. São as 3 incidências de rotina. As imagens que estão nesse material é a mesma imagem que eu uso para os exercícios. Então, a gente tem o AP da coluna, que mostra simplesmente 5 vértebras, ó, 7, 6, 5, 4, 3. Então, são 7 vértebras, mas o AP só mostra 5. Para a gente poder visualizar a C1 e a C2, a gente tem que fazer a transoral. Então, essa região aqui é o corpo da C1. E esta que tem o processo odontoide é a C2. Então, atlas e axis, atlanto-axoideia, que é o nome da articulação, tá? Então, eu preciso mostrar esse espaço articular, porque aqui não tem disco, né? É uma cartilagem. Em perfil, eu tenho que ver as 7 vértebras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa aqui está aparecendo as 7 vértebras. Quando não aparece, quando o paciente é muito grande ou tem o pescoço curto, se faz uma complementar. Mas isso vai depender do aparelho que eu tenho. Hoje, com o digital, eu não preciso mais fazer essas complementares. Ao posicionamento do AP, que a gente vai ter o chassis é 13 por 18, na longitudinal, a identificação é em AP do lado direito, no meio do chassis, naquela bordinha. A distância foco-filme é 1 metro. Posicionamento do paciente, decúbito dorsal, membros
superiores e inferiores ao longo do corpo. Queixo levemente erguido, se não tá para ter AC3. O raio central, ele é 15 graus ascendente e incide na cartilagem cricoide. A centralização do chassi eu mostrei em sala de aula, a gente pode usar a caneta, tá ok? Transoral, façam a mesma coisa. Como é que está o posicionamento? Aqui a gente tem que alinhar o paciente, além de estar em decúbito dorsal, tem que alinhar o paciente de maneira que a comissura que vocês estão vendo aqui, ó, comissura labial com a boca aberta, fique exatamente em cima do nosso foramen, que está aqui na região do occipital, que é a articulação do occipital com a coluna cervical, aquele furinho que eu mostrei para vocês em sala de aula, que a gente apalpa o paciente aqui na nuca. Aí a gente tem as complementares, transoral e transnasal, que a gente vai ver depois, perfil, alternativa, complementares, quando pede 5 incidências, sempre vai ser oblíqua direita e oblíqua esquerda. Aqui a gente está vendo os foramens esquerdo, porque isso aqui é uma oblíqua direita. Aqui a gente está vendo os foramens direito, porque é uma oblíqua esquerda. Se lembra que eu comentei para vocês em sala de aula? O paciente faz a oblíqua direita para poder demonstrar essa região de foramen. São 2. Então, o posicionamento, olha lá, respeitando o nosso músculo externo cleidomastoideu, se lembram da posição? Retinho, oblíqua esquerda, ó, tu centra no cleido direito, oblíqua direita, eu centro no cleido esquerdo, que é o que está à mostra. 5 graus ascendente, não precisa mais que isso, a não ser que aumente a cifose, aí, como eu disse, na prática vocês vão ver. A dinâmica ou funcional, que é um perfil em extensão e um de flexão, né? Flexiona e estende. Aqui mostrando, ó, o paciente aqui tem uma cirurgia, isso aqui não é corpo estranho, não é pregador de cabelo nem nada. O paciente tem uma cirurgia aqui nas costas. E essa é a nossa aulinha da cervical, tá bom? Da coluna cervical. Vamos voltar lá um pouquinho nos foramens. Esse desenhozinho aqui é o que mostra o nosso foramen. Ó, isso aqui é o que é o foramen, essa região aqui, ó, que eu tô vendo, que é o nosso foramen, ok? Espero que vocês tenham gostado, eu vou postar mais para vocês. E a gente vai se falando. Bons estudos, bom trabalho.